com uma importância muito grande dada às mulheres, né, a questão da gestação e tal. E eu recebi isso com muita resistência, né, porque eu entendo que foi o contrário, não uma contribuição para os movimentos de mulheres e para as feministas, mas o contrário, né, pelo modo como Lacan fez. Mas ao mesmo tempo também acho que esse resgate, né, da importância da mulher, da importância das mulheres para o nascimento das pessoas, né, assim, da importância do corpo das mulheres, né, assim, que é algo que eu reivindiquei, né, frente a esse texto, reivindiquei na aula, estou reivindicando ainda, mas reconheço que é um apelo ao biológico, né, uma leitura, de certa maneira, biologizante. Então, até esse momento, estou lendo como um ponto de tensão, como um ponto de tensão mesmo, sim, e gostaria de colocar esse ponto de tensão para trabalhar, né, agora, perguntando sobre o que vocês pensam sobre isso. Já pode? Então, por que o íon? O Alberto perguntou também, né? Na verdade, o interesse pela peça nasceu lendo com um grupo, o Grupo Foucault, Le Gouvernement des Autres, né, o governo de si e dos outros, onde o Foucault fala, né, dessa peça. E aí, talvez eu tenha sido capturado por essa leitura dele, porque eu achei a peça estranha. É estranha. A começar por isso. Uai, não é trágico? Deu tudo certo? Novelinha da Globo, né? Mas, lendo com atenção, eu acho que a palestra da Tereza hoje deixou bem claro isso, é muito trágico, é hiper trágico, porque tem um recalcamento encenado, né? O recalcamento de uma violência brutal, né? Que está dizendo o seguinte: olha, sabe quem está dizendo a verdade no final? A mulher que sai da cabeça dos homens. Atena é a mulher do homem, no homem, que vai enunciar a verdade, né? Então, problema que me interessa do ponto de vista dessa relação entre psicanálise e feminismo, um dos problemas que me interessa é exatamente esse. Se a mulher que a gente né, convida como autora, como essa que vai enunciar, né, assim como a Creuza estava falando lá no início da peça, o seu sofrimento, e falar desse sofrimento para se empoderar, né, para elaborar esse sofrimento e se proteger dele, a Spivak, por exemplo, vai colocar como problema fundamental mas será que a gente vai conseguir falar? Se a mulher, né, ou seja, o sujeito que a gente produziu nessas relações de poder, ela foi produzida por essas relações de poder e tem condições de fala, né, atribuídas a essas relações de poder, será que ela consegue falar? Né? Será que ela, enquanto sujeito criado por essas relações de poder, pode falar? Essa é a pergunta da Spivak, né? Ela vai dizer, bom, pode, mas a estrutura para falar é essa. Então, falar dentro do campo hegemônico é esse. O que isso tem a ver com Laplanche? Eu acho que a gente tem, então, códigos narrativos, né, muito duros, né, de recalcamento, né? E esses códigos, eles são duros exatamente porque eles se contrapõem a uma violência inominável, né, como o estupro. São invasões absurdas, né, contra as quais, ou, né, destruições absurdas contra as quais os códigos narrativos binários, heteronormativos em particular, se colocam, se erigem para, de alguma forma, recalcar isso de uma maneira como se nada tivesse acontecido, como se fosse natural, como se fosse tranquilo. Então, acho o Ion uma peça não só exemplar de como esse recalcamento opera,
né? Como também os efeitos muito trágicos que podem advir desse tipo de recalcamento, né? Então, parece novela, né? Mas é exatamente nas narrativas de novela que a gente vê por que a tragédia funciona, né? Por que novela funciona? Toda novela tem isso, né? Eu acho que a última novela parece que tinha Édipo de novo, né? A filha tinha Electra de novo. A filha estava namorando o padrasto, eu acho. Alguém viu a novela aí? Não é isso? A filha estava namorando o padrasto, enfim. Mas, então, esse é o ponto. Quanto ao Lacan, rapidinho, passo a palavra, tanto o Laplanche quanto o Winnicott, eu quero acreditar, eu leio os dois autores muito próximos, né? Eu tento aproximar os dois o tempo todo, são autores que convidam a gente a não resolver paradoxos, a sustentar o paradoxo. Pulsão sexual, ela é de morte ou ela é de vida? Os dois, os dois, né? A gente encontra ou cria o objeto? Os dois. Não resolveu o paradoxo. Tem alguma coisa fundamental no paradoxo, então, né? A violência, a origem do sujeito, ela é violenta, então a gente tem que lutar contra a violência, ou tem que admitir a violência, enfim, os dois. Ela é violenta, mas a gente tem que lutar contra ela também, né? Quanto ao Lacan, também é possível sustentar a obra dele como um objeto teórico libidinal, né, que também vai ter efeitos paradoxais. E é preciso sustentar esses efeitos também. Que ele tenha salvado a psicanálise, não há dúvida disso. O Lacan salvou a psicanálise diversas vezes, né, e de diversos inimigos muito poderosos, né, a psicologia americana, em grande parte a biologização também, né? Mas vocês sabem, o Lacan, né, eu falo bastante disso, né, o Lacan, né, tem desvios muito consideráveis, desvios ptolomaicos consideráveis e que devem ser denunciados também, né? Essa ideia de função paterna, nome do pai, a mulher, né? E as considerações dele sobre a mulher, para mim, né, me parecem lamentáveis de maneira geral, né? Reproduzem em grande medida, né, uma dobra ideológica muito, muito perigosa, né? Não só a teoria própria do Lacan, como os lacanianos, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é um autor que salvou, sim, a psicanálise de uma biologização muito rápida, né? De um movimento ptolomaico muito rápido, a crítica que ele faz à psicologia americana. Então, sustentar esse paradoxo e fazê-lo trabalhar. A impressão que eu tenho, lamentavelmente, é que o próprio campo lacaniano não está disposto a fazê-lo trabalhar desse modo, né? Mas nada impede que a gente, de fora, enquanto estrangeiro, e talvez eles precisem disso, né, no certo sentido, enquanto estrangeiro, talvez a gente possa acolher o Lacan e fazê-lo trabalhar aqui com a gente, chamar ele para o diálogo, o autor, o objeto teórico libidinal Lacan, né? Não sei se eu entendi, você me corrige se eu estiver equivocada no ponto que eu acho que você quer destacar, assim, né, para pensar essas questões da maternidade, da paternidade, essa reivindicação do lugar do corpo feminino aí, né? Eu não sei, acho que é uma questão bem interessante mesmo para a gente pensar. E eu, assim, apressadamente, né, tenderia a pensar novamente na questão de produção de fantasia, e aí no apoiadas no biológico, assim, talvez a mulher a gente possa pensar algum nível né, alguma diferença, alguma especificidade, não sei, assim, estou pensando agora a partir dessa questão desse apoio no biológico aí, que durante a gestação se tem uma série de questões biológicas a partir das quais se produz fantasias e que as fantasias vão estar, de alguma maneira, apoiadas aí. Mas daí eu acho que isso tira um pouco, me faz pensar nas fantasias para tirar um pouco essa ideia de determinismo, assim. Eu pensaria num apoio, né, nessa condição biológica que reverbera, com certeza, psiquicamente. O que poderia se pensar que nos homens essa produção de fantasia
não teria assim esse apoio biológico nesse momento, né? Mas também, não sei, estou pensando agora, mas pensaria, eu acho que um pouco por aí. Julinéia, eu vou deixar para falar sobre inveja do útero depois, né? Vou esperar que outras pessoas se manifestem e depois eu retomo essa questão. Primeiramente, parabéns ao Fábio e à Camila pelos textos, gostei muito da leitura de vocês. Teve um aspecto que me chamou muita atenção, a questão da pulsão de domínio. A Camila trabalhou mais no texto, o Fábio citou rapidamente. Eu tenho muito costume de pensar com Nietzsche, e isso acendeu a luzinha da vontade de potência. Pensando assim na leitura que o Deleuze faz, quando as forças que encaminham um pensamento, uma ação, são reativas, a vontade de potência se degenera em vontade de dominação. Mas quando as forças que comandam esse afeto são ativas, essa vontade de potência tem muito mais a ver com doação, criação. Eu achei interessante como é que dá para traçar um paralelo, uma sobreposição aí nessa questão dessa reversão que você citou, Camila. Agora, assim, em Nietzsche, essa parte ativa tem muito a ver com criação artística e tal. Agora, na sua fala, ficou muito para mim a questão do trato com o bebê. E você pincelou, esboçou algo em relação assim, não, vamos pensar outras formas de elaborar essa questão. Mas não ficou muito claro para mim ainda quais seriam essas formas, possíveis formas ativas e não reativas de lidar, de elaborar essas questões. Se o Fábio quiser falar também, fica à vontade. Não sei se eu tenho como assim te dizer quais são essas formas, assim, né, nominar formas, mas que um aspecto importante que eu achei bem interessante esse paralelo que você faz, que é essa questão de ser reativo, né, ou de ser ativo, aí, de, né, ter uma diferenciação. Porque, quando eu trago aqui no meu texto, eu acho que eu estou muito mais do lado desse reativo, assim, desse arcaico, de uma simples reversão que você acaba atuando os imperativos do seu dominador, assim, que não há uma elaboração, não há uma tradução, não há uma possibilidade, em algum sentido, de singularização dessa mensagem, né? E eu pensaria em outras possibilidades. Acho que essas possibilidades de uma ação mais criativa, eu acho que sempre tem a ver, não sei se ser mais, eu acho que tem muito a ver com essa possibilidade de tradução, de elaboração, de apropriação, quer dizer, de transformação daquilo que vem do outro em algo próprio e que, a partir disso, eu posso construir outra coisa. Eu não sigo nessa submissão de... a gente pode falar de repetição do mesmo. Assim, há uma abertura para algo criativo aí, né, para a produção de algo diferente, né, de outra coisa, assim, que está calcada no que vem do outro, mas que eu posso transformar a partir dessa matéria-prima. Vamos pensar, acho que nesse sentido, a partir de uma matéria-prima, eu construo uma outra coisa, eu dou uma outra forma para isso. Né? Nesse sentido, assim, não sei se te respondi. Bom, eu tenho comentário e pergunta para cada um dos dois. Mas antes que medo. Certo. Agora... Camila, por favor, ao contrário. Eu quero dizer que eu fiquei, no melhor sentido da palavra, excitado ouvindo vocês. As falas foram muito densas. Em alguns momentos eu tive de correr para poder acompanhar. Vocês foram muito concisos e muito densos, então muito raciocínio aí. Dizer que primeiro dizer que gostei muito da forma como você apresentou o percurso da categoria pulsão de domínio, Camila, muito bem feito isso, de uma forma muito clara para mim. E eu gosto também dessa possibilidade de entender a paternidade como uma alternativa, uma alternativa de resposta ao outro interno.
porque, nesse sentido, a paternidade se equivale, por assim dizer, está no mesmo patamar da maternidade. A partir do que você colocou, Fábio, do que você afirmou, a maternidade também é uma resposta, como a paternidade. Ambas são construídas, e, em sendo assim, a diferença talvez se calque sobre, de um lado, uma fantasia sobre o biológico, a diferença anatômica dos sexos, que é uma construção fantasmática com base também em certos roteiros culturais, e, de outro, nas construções de gênero, que flutuam mais facilmente, vamos dizer assim. Se é assim, eu fiquei me perguntando sobre o que, de fato, constitui as bases dessa diferença. Né? De que maneira as novas gerações se valem dessas duas posições como possibilidades de resposta. Essa é uma pergunta que, na verdade, vai para os dois, mas antes eu queria fazer eu queria pedir um esclarecimento, talvez eu não tenha acompanhado bem, em que medida você falou em um determinado momento de transmissão de mensagens enigmáticas, algumas delas que não são elaboradas, né, como que é Laplanche, e elas, eu não sei se eu entendi bem, elas, se você falou nesse sentido, se eu me confundi, que elas não seriam, que elas seriam transmitidas diretamente. E eu fiquei me perguntando em que medida alguma mensagem pode ser transmitida diretamente. Se o próprio Laplanche fala, ele também sugere algo nesse sentido. Ele fala que entre o outro e o eu, ou entre o adulto e a criança, melhor dizendo, há problemas de inconsciência do emissor, de incapacidade do receptor e de problemas da mensagem. Então, que mensagem seria essa transmitida diretamente se nesse processo tem um monte de obstáculos que fazem com que, no final das contas, a mensagem que fica em mim não seja mais igual, de forma alguma, a mensagem que vem do outro. Mesmo aquela que, em algum momento, a gente pode pensar como não metabolizada, será que ela é transmitida diretamente, da mesma forma? Bom, isso é uma pergunta que talvez não seja só para você, mas, de qualquer forma, como foi você que falou, fica essa pergunta. E eu queria, para Fábio, ouvir um pouco mais na seguinte direção. Eu, ao contrário, talvez, de alguns, eu gostei muito de ter lido o Ion. Eu acho que o Ion faz sentido, na medida em que, apesar de todos os problemas políticos, os problemas de gênero que ele evoca, ele apresenta uma possibilidade de resposta, que vai nesse sentido mesmo da tradução. Assim como a maternidade de Creusa, supostamente biológica, a paternidade de Schultz, supostamente adotiva, todas as duas são supostas, são reconstruções, e elas falam de uma perlaboração. O silêncio de Creusa, é bom a gente lembrar, traz um ganho para ela. Ela retoma o filho perdido, ela se libera de uma culpa horrorosa, uma culpa, e também encontra uma solução, uma formação de um compromisso maravilhosa, porque ela não tem mais que acusar Deus nenhum, ela não tem mais que... E ela diz, vai ficar desse jeito, eu quero que seja assim. E ela encontra isso num acordo que só ela podia ter com o filho. Você e eu sabemos. Ela, inclusive, passa a dizer algo da seguinte ordem: por você que passou a acreditar em mim, eu que sei de você, nós vamos nos calar. E nós vamos manter esse pai. Então, nesse sentido, eu não sei em que medida a leitura que foi feita hoje de manhã é a única possível. Por exemplo, Atenas, ou o Palas Atena, ela, de fato, é uma mulher que nasce da cabeça dos homens, mas ela também se recusa a ser estuprada. Ela diz, não, eu não quero, você pode estar excitado como tiver, Festus, mas eu não quero. Eu me recuso a me sujeitar ao seu desejo. E não é só porque eu sou filha sem mãe, é porque eu tenho minhas vontades. Eu não vou me submeter. E ela faz uma coisa que ela, vamos dizer assim, é claro que o mito conta a história na direção que ela quiser, que ele quiser. Mas ela faz uma coisa surpreendente. Ela cuida de Erecteu. Aliás, o nome do autóctone, eu me esqueço agora. Cadmo. Cadmo, e tem uma outra versão com E que me foge agora. Ela cuida dele. Por que ela cuida desse? Ela não tinha nenhuma obrigação, não era filho dela, ela se limpou, ela sentiu o nojo do desejo que cria
que cria o primeiro... Hefesto. Não é nem de Hefesto. Eu digo o que nasce quando tá. ela joga. Me foge o nome dele agora. É Ericteu. Muito Ericteu. obrigado. As minhas associações livres me levaram para outra direção que eu não quis dizer. Mas Ericteu, ela cuida de Ericteu. Alguém pode dizer, mas esse é um mito machista, é o mito dos autóctones machos atenienses que querem dizer que a terra é deles. Ok. Mas ela escolhe cuidar deles. De alguma forma, também há uma posição muito ativa de uma personagem feminina que, de um lado, diz não aos homens, se ela não quer, e não é porque ela simplesmente nasce na cabeça de um homem, em oposição a Dionísio, né, que nasce lá dos genitais, do mesmo pai, mas ela cuida desse e diz, eu vou cuidar, eu quero. E desse filho, ela também adota um filho, por assim dizer. Então, se a parentalidade, seja qual for a direção que o gênero e até o sexo, revestido de gênero, possa dar, maternidade ou paternidade, se elas são adotivas, essa também é uma resposta que nós todos podemos dar. E, nesse sentido, sim, o Ion é um texto que oferece a ratificação da parentalidade como tradução. Então, não necessariamente a gente vive só de tragédia. E as soluções encontradas podem também ter, felizmente tem, felicidade. Senão, francamente, faria pouco sentido, eu acredito eu, até para os próprios gregos à época, assistirem a uma peça que causasse mais mal-estar do que bem-estar. E o bem-estar não vinha só pela confirmação do status quo, vinha também pela catarse de algum material. Então, eu queria ouvir vocês. Evidentemente que eu estou elocubrando aqui, eu queria ouvir vocês nesse sentido. Uhum. Já posso falar. Pode falar. Fernando, realmente, assim, eu acho que o texto que eu trouxe ele está bem condensado, porque ele é um extrato assim, de um texto maior, então, nessas horas, é difícil mesmo da gente... Acaba ficando, né, muita coisa condensada. Eu achei, não tinha pensado nisso que você trouxe, assim, dessa questão, né, da transmissão e de que o quanto tem uma série de obstáculos. Então, será que se dá a transmissão é de uma mensagem inalterada, assim, né? Mas eu fiquei pensando nessa ideia um pouco como a transmissão, a herança da impossibilidade de tradução de algumas mensagens que se transmite. Até vou ler uma outra partezinha aqui do texto maior, que eu acho que pode deixar até também um pouco mais claro essa questão. Dessa forma, não há mensagens intraduzíveis em si mesmas. A singularidade das mensagens provenientes do outro e a capacidade de tradução do ego são os principais aspectos implicados na formação dos enclaves, que é dessas mensagens que não podem ser traduzidas, né? A especificidade das mensagens enviadas pelo outro e a precariedade dos recursos tradutivos que ele oferece e que irão constituir o espaço egóico são indissociáveis. Então, é nesse sentido assim, que se transmite essa impossibilidade de tradução de alguns elementos. Assim, e isso, então, se passa, né, a gente pode pensar nessa atividade, quer dizer, nessa ação desse imperativo para a geração seguinte, e indicando um pouco essa dificuldade criativa, assim, de traduzir, de poder produzir outra coisa, né, a partir disso. É mais nesse sentido, assim, não sei se ficou um pouco mais claro. E quanto a essa relação do cuidado, realmente, assim, você falando, se a gente pensar que isso que eu falei também, eu acredito que vale para a maternidade, vale para a mãe também. Como pensar isso na especificidade, né, desses papéis, sei lá, do pai, da mãe, ou, né, de outras constituições familiares, o que de específico cada um poderia... Realmente, para mim, é uma questão, assim, não saberia, nesse momento, assim, pensar em algo... porque, realmente, pensando no cuidado e nessa questão do encontro com o outro e
com outro externo e com outro interno, que, né, o encontro com o bebê possibilita, o que isso desperta. Eu acho que isso é algo comum ao homem e à mulher. E o cuidado de um bebê está pautado por aí. E, então, eu acho que é daí que a gente pode pensar que tanto o homem quanto a mulher podem exercer os cuidados e vão estar influenciados por essas questões, assim, né? Então, realmente, acho que fico mais com essa ideia de uma aproximação entre os homens e as mulheres e, né, outros gêneros, quanto à questão do cuidado, do que uma diferenciação tão clara, assim, né? Mas não sei, assim. Fernando, um dos livros mais impactantes que eu li no ano retrasado foi um livro do Andrew Solomon que se chama Longe da Árvore. Você leu? Eu recomendo vivamente a leitura desse livro, Longe da Árvore. E tem vários capítulos, né, onde ele fala dessas pessoas que estão longe da árvore. E um dos capítulos são os filhos de estupro, né? Então, ele fala dos anões, dos surdo-mudos, né? E o Solomon, ele é o autor de um outro livro muito impactante, muito importante para a gente que está na clínica, chamado O Demônio do Meio-Dia, que é um relato, né, autobiográfico dele, do tratamento contra a depressão que ele fez ao longo da vida. Mas, nesse livro, o Solomon ele deixa muito, muito claro para a gente, nas exaustivas entrevistas que ele fez com muitas mães que foram mães pelo estupro, né? Como que uma frase que eu gosto muito, como que o humano habita o matiz. O humano habita o matiz. É impressionante, porque há mães que acolhem seus bebês e, né, dizem, vamos esquecer, deixa o Apolo para lá, né? E vamos lá. Há mães que matam seus bebês, e ele entrevista as mulheres na cadeia, por exemplo. Há mães que imediatamente, tão logo o bebê nasce, doam o bebê, e há mães que têm uma relação absolutamente ambivalente, como era o mais provável, se elas de fato fossem obrigadas a estar com bebês, porque é tudo o que, de maneira geral, né, as mulheres vêm a desejar e podem desejar. Um bebê é muito legal, né, quando a coisa é bem desejada e bem-vinda, mas veio como lembrança eterna de uma violência absurda. Como relacionar com um moleque que, né, é a lembrança do horror, mas, ao mesmo tempo, é a coisinha dela, que é o bebezinho dela. Então, de novo, eu acho que é muito importante para a clínica sustentar paradoxos, sustentar matizes, né? Exatamente, e eu acho que isso tem uma razão, eu acho que o Laplanche tem essa razão muito clara. O recalcamento originário é paradoxal. Ele funda duas instâncias radicalmente distintas e para sempre distintas. Então, eu acho que várias situações da vida isso vai ser, de alguma forma, né, derivado, repetido, revisto, né? Eu acho que situações trágicas, talvez situações de violência em particular, elas eliciam na gente algo desse recalcamento originário. Isso. E da terrível sustentação desses paradoxos, né? E agora, te ouvindo, Fábio, eu acho que talvez a gente possa pensar muito mais no âmbito do singular do que a do homem, da mulher, do pai, da mãe. O que aquele sujeito mobilizou, que fantasias, que aspectos dessa situação originária. Então, acho que talvez isso nos ajude um pouco a pensar mais assim a paternidade, a maternidade, o cuidado nesse ponto mais ligado ao singular do que a uma generalização, né? Acho que talvez esse seja um caminho onde a gente vai encontrar então os pontos específicos assim daquele sujeito, no exercício do cuidado. Acho que talvez possa. Uhum. Isso.
de novo, a gente tem que sustentar o paradoxo. O recalcamento é só mal? O recalcamento produz só o mal? Né? Produz o humano. Esse é o ponto. Então, né, assim, o recalcamento torna possível o humano. E é o paradoxo clínico por excelência. O quanto de recalcamento a gente vai levantar? E vai levantar para colocar quais outros recalcamentos? Né? Então, a questão não é de jeito nenhum a suprimir ou acabar com o recalcamento, é pensar em quais recalcamentos estão sendo postos para trabalhar. Né? Eu queria, na verdade, fazer Alguém ia falar? Então, Lucas. Então pode falar, depois eu falo. Boa noite. Na verdade, noite. eu ia colocar um adendo no comentário dele, para vocês discutirem. Estou até agora com vergonha de falar, mas é porque eu achei, na verdade, o final muito trágico, sim. Eu acho que talvez as conversas com a Julinéia e com a Patrícia me influenciaram muito, e eu vi o final como uma vitória do machismo. A mulher silenciada em prol de um estuprador que não foi rechaçado, e um homem que é um pai adotivo, que só manteve a virilidade dele porque ele não sabe que o filho não é dele. Então, parece que, desde os gregos, o que a gente considera o final feliz é algo que favorece os homens, é algo que silencia as mulheres. E aí, quando eu pensei no final, eu tive essa primeira impressão, assim, que eu achei bastante trágico. É isso, eu acho. Eu também. concordo. A minha leitura é essa. Eu acho que é machista, né? Eu acho que há outros recalcamentos quanto à violência originária que podiam ser, tanto socialmente quanto individualmente, a gente podia construir, né? A mulher não precisa ser o único lugar dessa violência para representar essa violência originária, né? Então, eu tenho essa impressão. É efetivamente trágico, né? E talvez eu realmente leio Eurípides como um feminista avant la lettre, né? Mas aí eu estou sendo bastante condescendente com ele, dizendo, olha, ele está explicitando. A Creusa fala claramente, nós somos desgraçadas, nós mulheres e tal. Então, eu quero realmente ler Eurípides, né, como feminista, mas isso é um desejo meu. Eu também penso como bastante trágico, assim, e essa questão realmente assim da facilitação da mulher como para a ocupação desse lugar de passividade por excelência, assim, né, de ser a mulher que ocupa isso. Eu acho que é isso que estamos discutindo aqui, né, como poder mexer com isso para que os homens também possam encontrar caminhos aí. E nós, mulheres, né, possamos encontrar também outros caminhos e ampliar também essas questões do gênero. Então, eu também penso que seja bastante trágico, assim, nesse sentido. Isso. Sim, sim. Sim. Não ficam só na adoção ilusória. Isso. Sim. Primariamente biológica, do ponto de vista da ilusão, eles realmente efetivam maternidade e paternidade. Perfeito. Alguma coisa se resolve ali. O recalcamento, o recalcamento é bom e mal. Mas, nesse caso, eu acho que a maioria aqui, né, concorda, né, recalcou para manter um esquema narrativo, um código narrativo, né, do mal, que a gente está tratando aqui como mal. E é mal mesmo. Sim. Isso. De novo. Eu, na verdade, só queria compartilhar com você, Fábio, que te ouvindo. Ontem à noite eu comecei a ler esse livro do Walter Hugo Mãe, que é O Filho de Mil Homens. É muito interessante, porque o primeiro capítulo ele vai tratar desse encontro, né, entre um homem que procura um filho e entre, né, um adolescente que não tem um pai. E eu achei interessante essa ideia da adoção também que você traz, que todos somos adotados, e desse encontro mesmo que se trata assim, com o filho, que é de um encontro e de uma construção que vai se dar a partir desse encontro, né? Ele fala assim,
perguntou-lhe por responsabilidade, contendo a ansiedade, mas assim perguntando como se fosse uma coisa normal, se podia ser seu pai. E o rapaz pequeno olhou o homem grande e disse que sim, que, além de ser bom em matemática, sabia cozinhar e só não gostava de passar roupa a ferro. Era o modo como pensava que podia dividir com alguém as tarefas dos afetos, as obrigações de respeito por quem compartilha um cuidado mútuo e uma promessa de gostar. Eu acho que tem muito a ver com isso, assim, esse cuidado mútuo e essa promessa de gostar. Há uma promessa que que os sujeitos precisam trabalhar em prol disso, assim, não é algo dado, não é algo estabelecido. E aqui ele fala, cada um vai com o que tem, né? Ele fala do que ele tem. Então, eu achei que é muito interessante essa ideia que ele traz aqui. Mais um, e a gente encerra. Tá, boa noite. É só um rápido adendo também, nessa questão do final ser trágico ou não. Assim, eu também achei bastante trágico. Por quê? Porque é um final recheado de recalcamentos. Há uma falta de noção e também, nesse caso, uma crescente angústia, uma relação de angústia muito grande. Por quê? A mulher nunca vai poder dizer a verdade, né? Então, ela vai estar sempre naquela situação, tipo assim, as coisas só estão bem porque eu estou omitindo. Então, tipo assim, a gente tem essa construção, né, de que o verdadeiro é o feliz. Então, tipo, essa solução de compromisso, né, a solução do conflito só é possível porque há um recalcamento. E isso é trágico, porque isso não é digamos, não posso dizer natural, mas, enfim, não é o que se deseja de fato, não é uma relação de total entrega. É uma relação que tem sempre alguma coisa guardada para ela por uma relação de opressão, e isso é trágico, de fato. Não é uma coisa que você realmente deseja, então é trágico. Só por isso. Concordamos totalmente. Bom, gente, eu queria, antes de mais nada, expressar a minha enorme satisfação, né, de constatar que Laplanche finalmente deixou de ser simplesmente o autor do vocabulário e passou a ser um autor, né, estudado, com uma teoria reconhecida. É claro que eu tenho um orgulho muito grande de ter participado dessa divulgação aqui no Brasil. Eu tenho que lembrar, né, que não só eu e Tereza aqui em Belo Horizonte, mas Luiz Maia, né, lá em João Pessoa, Marta Rezende, no Rio, contribuíram muito, né, para essa divulgação, para transformar o Laplanche em alguma coisa além, né, do autor, um dos autores do vocabulário. E eu me lembrei de uma experiência muito bizarra que eu tive logo que eu comecei a dar aulas aqui na UFMG, que foi logo após a conclusão do meu doutorado, foi em 1993. Eu ofereci um curso de atualização cujo título era Teoria da Sedução Generalizada. E era um curso de atualização que era gerido pela Fundep, né, uma fundação que organiza esses cursos de extensão aqui na UFMG, e ele era divulgado, esses cursos, de um modo geral, eles eram divulgados na mídia, no rádio, inclusive. Então, eu me deparei com uma plateia grande, né? Eu achei que ninguém se interessaria muito pela teoria da sedução generalizada, e, de repente, eu me deparo com um público 1000 pessoas. 1000 candidatos a Dom Juan. Todo mundo, né, depois da primeira aula, né, foi um esvaziamento radical, porque as pessoas acharam que era um curso sobre como seduzir. Se eu soubesse, eu até teria oferecido. Acho que eu sei alguma coisa sobre isso também. Mas, no caso, era a teoria da sedução generalizada. Bom, felizmente, os tempos agora são outros, né? Então,
Eu quero também agradecer enormemente a todos, né, que têm participado dessa divulgação da obra do Laplanche, ao Fábio em particular, ao Felipe, né, e todos os alunos que têm tomado o pensamento dele como uma coisa importante na psicanálise e algo que vale a pena estudar. A outra coisa que eu queria falar tem a ver com a inveja do útero e com o fato de eu ter sido mencionado, né, citado tantas vezes aqui hoje. Ao escutar o Bernardo, acho que ele não está mais aí, o texto que ele apresentou, em que ele faz uma série de citações do meu primeiro artigo publicado, que se chamava A Inveja do Útero, ou seja, é um artigo dos anos 80. Ao escutar, né, ele me citando, eu tive a sensação do Vitor com a criatura, diante da criatura. Eu achei, não é possível, né? Assim, a criatura realmente é uma coisa... Bom, mas, ao mesmo tempo, foi uma satisfação muito grande e, de alguma forma, uma coisa emocionante, porque esse texto, esse artigo, ele foi escrito em homenagem ao meu pai. E o congresso aqui sobre paternidade, né, ele vem a calhar, né, esse texto, sendo lembrado aqui nesse momento, vem a calhar por esse motivo, para mim especificamente, especialmente. Meu pai era ginecologista e obstetra, mas ele era, acima de tudo, especialista em esterilidade conjugal, infertilidade conjugal. Então, ele passou a vida inteira trabalhando com casais inférteis. E a especialidade dele, dentro dessa especialidade, eram os casais inférteis sem causa aparente, ou seja, aqueles que tinham tudo funcionando, né, tanto o homem quanto a mulher, e mesmo assim não conseguiam ter filhos. E ele teve um sucesso muito grande, né, nessa especialidade, justamente porque ele sabia que era conversando com esses casais que ele conseguia resolver a infertilidade, né, dos mesmos. Foi a partir daí que ele se interessou pela psicanálise e eu sou o herdeiro desse interesse dele pela psicanálise a partir dos casais inférteis, né, sem causa aparente. Então, essa inveja do útero, sobre a qual eu falo nesse artigo, é uma homenagem a ele. Ele falava dessa inveja do útero, ele era o grande invejoso do útero, né? Ele trabalhou a vida inteira para tornar as pessoas férteis. E eu acho que ele tinha todo um compromisso com a fertilidade em função do desejo que ele tinha de ter essa fertilidade, de partilhar, de, né, ter a experiência da criação como as mulheres tinham, né? Ou como os casais que eram inférteis e passavam a ser férteis, o prazer que eles tinham com aquilo. Mas, voltando agora para 2015, né, e pensando nesse artigo de tanto tempo atrás, melhor nem fazer a conta, né, de quantos anos, eu não o reescreveria, né? Eu faria uma homenagem ao meu pai que não passasse muito pela história de a mulher tem o poder de criar e então elas já estão muito contempladas, né, Julinéia, eu estou respondendo um pouco a sua pergunta. Elas já estão muito contempladas com esse poder de criação que a natureza lhes deu, então elas podem ficar quietinhas com esse poder, enquanto nós, homens, vamos cuidar de outras criações, né, da técnica, tanto para criar quanto para destruir. Eu acho que o problema, né, da inveja do útero, de pensar nesses termos, talvez seja justamente esse, né, de querer atribuir, né, um poder da natureza à mulher e querer dizer, bom, fica por aí, né, basta que vocês tenham esse tipo de poder, enquanto outros poderes vão ser desenvolvidos e usufruídos, né, pelos homens. Eu imagino que seja esse o seu desconforto, pelo menos uma parte dele, né? Então, hoje eu não reescreveria esse artigo nesses termos, né, porque eu não consigo mais pensar dessa forma, que existe uma inveja
da criação que tem que passar necessariamente pela criação de um outro ser, né? E que para isso é preciso ser mulher ou ter um útero. Se a gente pensar em toda a evolução da tecnologia relacionada à fertilização, à fertilidade no momento atual, muito em breve nós não vamos precisar nem de útero, nem de mulher, nem de homem para que um ser humano surja, né? Para que um novo ser seja criado. Portanto, eu acho que é um artigo e é uma ideia que causa esse incômodo e que deve ser superada com relação a esse aspecto. Por outro lado, eu acho que não negligenciar o fato de que ainda hoje, né, em 2015, existe essa diferença, né, anatômica e fisiológica. Os bebês são gerados no útero das mulheres, né, e isso tem um significado, assim como a diferença anatômica dos sexos também tem um significado. A superação disso requer muita coisa, né, muito mais do que simplesmente uma tecnologia que em algum momento crie, por exemplo, seres humanos sem diferença anatômica. Muito mais, muito além da diferença anatômica, eu acho que existe uma diferença entre a posição passiva e uma posição que luta contra essa passividade originária. Isso que foi falado aqui hoje várias vezes, né? Essa talvez seja a grande questão, talvez a grande marca da situação antropológica fundamental. Uma posição de passividade inicial que vai ser necessariamente combatida com todas as forças. Quanto a isso, eu acho que mesmo que nós pensemos em seres humanos completamente diferentes do ponto de vista anatômico e fisiológico do que nós temos hoje, essa situação ainda vai prevalecer. E é sobre isso que eu acho que vale a pena a gente pensar. Então, resumindo, né, e respondendo finalmente, resumidamente, a sua questão,